Alguém já conhece PNL? Já ouviu falar? Sim. Alguns sim, alguns não. Isso é ótimo. Então, PNL é a sigla de Programação Neurolinguística. Né? Vocês podem perguntar assim, tá, mas o que você não veio falar sobre a arte da interagência? Né? A arte da interagência através da neurolinguística. Então, eu não posso falar da interagência, eu não posso falar dessa arte toda sem explicar um pouquinho o que é a neurolinguística, né? A programação neurolinguística. E não sei se interagência ou interagente para vocês é comum, né? A gente tem vários termos, né? Na naturologia a gente trabalha com o termo de interagente, né? Na naturopatia também. Paciente, para nós, é aquele que senta e fica esperando com muita paciência que o outro resolva o seu problema. Cliente é aquele que vem, que paga e que diz assim, ó, eu paguei, eu quero o meu produto, né? E o interagente é aquele que vai interagir com o tratamento. Então, por isso a gente usa o termo interagência, que vai interagir no processo terapêutico, né? Ninguém cura ninguém, né? Mas a gente pode ajudar a promover essa cura que vai vir de dentro da pessoa. Então, é necessário que haja essa interagência, essa participação por meio da pessoa, para que aconteça, então, essa cura que está dentro dele. E a programação neurolinguística é o quê? É meio que um programa, né, que a gente, ou reprograma, que a gente pode fazer através de todo o nosso sistema neural, e a linguística também trabalhando com a voz. De todas as terapias que eu trabalho, a programação neurolinguística é a mais jovem. Por quê? Ela nasceu nos anos 70. E então as outras todas a gente diz quando trabalha com geoterapia, com reflexologia, a gente sempre fala assim, olha, é uma técnica milenar, já existia tanto, né? E a neurolinguística é o contrário. Eu sempre digo assim, é muito jovem, inclusive muito mais jovem do que eu, né? Então, a programação neurolinguística ela nasceu nos anos 70, né? Foram duas pessoas que a gente tem na história que trouxeram, que foi o John Grindler e o Richard Bandler e John Grindler. E o que aconteceu? Eles ficaram muito instigados por ver terapeutas ou ver profissionais que estudaram na mesma escola, com os mesmos professores, tiveram os mesmos mestres, porém eles tinham atuações diferentes. Uns tinham muito sucesso e os outros nem tanto, né? E da mesma forma, pessoas que estudaram em escolas completamente diferentes, com métodos diferentes de ensino, com professores diferentes, alguns tinham tanto sucesso e os outros não. E eles começaram a ficar intrigados com isso e disseram, tá, mas por que tem alguns que têm sucesso e outros não? Independente de escola, independente da onde que estudaram. E aí eles começaram a modelar três grandes terapeutas que trabalhavam na área de psicologia e trabalho com grupo. Então, o que eles fizeram? Eles iam nessas terapias, geralmente era terapia de grupo, e eles começaram a observar separadamente esses três terapeutas dentro da área da psicologia e começaram a observar absolutamente tudo. Tudo que eles faziam, os gestos, a forma como se comportavam, o comportamento deles, que palavras eles utilizavam, quando eles aumentavam a voz, quando eles diminuíam, quando eles falavam muito rápido, quando eles falavam mais devagar, né? Se eles utilizavam palavras diferentes para cada situação. Então, tudo era observação. Ainda durante o processo de pesquisa deles, eles observaram então que já conseguiram modelar aqueles terapeutas e antes mesmo então de terminar essa pesquisa, eles conseguiram reproduzir o que eles faziam com sucesso. Que esse é um dos pressupostos da PNL. Se alguém sabe fazer algo, você também pode fazer, ou eu também posso fazer. Então, se alguém sabe, mas a pessoa sei lá, é uma piloto de avião. Como que eu vou ser um piloto de avião? Se eu tiver os mesmos passos,
se eu seguir o mesmo estudo que ele fez, a mesma sequência, eu também vou ser um piloto com o mesmo sucesso que a pessoa tem. E assim com todas as profissões, né? Isso também me inspirou bastante quando eu estava em aula, em curso, na especialização, quando eu via determinados professores grandes, que eu considerava grandes mestres, e eu dizia, meu Deus, como eles conseguem ser tão bom nisso que eles fazem, né? E aí eu comecei a observar também de que forma eles faziam isso, quais eram as escolas que eles frequentavam, que tipo de especialização eles faziam, que tipo de pessoas eles gostavam de atender. E aí eu fui modelando o meu estilo de fazer. Não que eu vá ser igual os meus mestres, mas eu fui criando aquele mestre que tinha dentro de mim. Que eu acho que é isso que a gente, enquanto profissional, a gente faz. A gente não copia o outro, mas a gente pega o que ele tem de melhor e aí sim a gente transforma aquilo que a gente já tem dentro da gente. Tá? Então, dentro dessa modelagem que esses dois fundadores da PNL eles fizeram, eles observaram que tem diversas formas da gente se comunicar. Então, algumas pessoas se comunicam muito pela questão visual, outros são muito mais auditivos, outros sinestésicos e outro digital. Pode ter outras formas hoje em dia, mas foram esses que eles acabaram estudando e nos repassando. Então, como assim? O que são esses, né? Todos nós, todas as pessoas têm essas quatro formas de ser, né? Todos nós somos visuais, auditivos, sinestésicos e digitais, independente se a pessoa enxerga ou não. Tá? A pessoa é visual, então ela é cega, ela não vai. Não, também, porque ela pode criar imagens, né? Então o visual, ele vai se comunicar e vai necessitar sempre ter algo para ver. Por isso é tão importante também ter sempre algo para a pessoa ir olhando, né? Porque o visual ele se distrai muito fácil se não tiver algo que ele foque a imagem. O auditivo é aquele que não precisa nem olhar, né? É aquele que quando você conversa com ele, você está aqui na minha direção e ele está olhando para o lado. Você pensa, nossa, ele não está nem aí porque eu estou falando. Não, ele é tão auditivo que ele remete toda a tua audição para aquela pessoa que está falando. E tem muitas pessoas que às vezes você está conversando, ele fecha o olho, né? Porque a visão distrai ele, enquanto que ele precisa ter a audição ampliada. O sinestésico é aquele que precisa trabalhar muito com a questão da sensibilidade, né? Então ele é uma pessoa mais sensitiva, ele é aquela pessoa que vai falar e que vai chegar mais próximo de você, que precisa ser as coisas muito mais confortáveis, né? E o digital é aquele que trabalha com os 5 sentidos, mas que é aquela pessoa que precisa ser questionada o tempo inteiro, né? Para trabalhar com PNL ou trabalhar com a neurolinguística, uma das coisas que sempre eu falo nas palestras, em cursos, nas minhas aulas, é o seguinte: a primeira coisa que você precisa trabalhar, quando você trabalha com PNL, é que você tem que ser extremamente ético. A ética sempre vai vir em primeiro lugar. Por quê? Pode acontecer, quando a pessoa sabe que você trabalha com PNL, ela fica meio assustada, né? Ah, tu trabalha com PNL, então você é aquela que sabe o que a gente está pensando, você lê pensamentos. Não é bem assim. Mas acontece que a PNL nos dá a possibilidade de ler a pessoa, né? De saber os gestos que ela faz, a forma. Inclusive tem uma série que se chama Lie to Me, que é uma série policial, do investigador policial, que ele faz toda a análise dele através da PNL. E eu recomendo para quem gostaria de saber um pouquinho mais sobre PNL, como que é isso no dia a dia, é bem interessante. Se chama Lie to Me. Né? Então, a ética é sempre em primeiro lugar. Até porque assim, é a forma mais fácil e mais rápida de manipular alguém através da PNL. Que a gente consegue, com palavras, com gestos,
manipular aquilo que a gente quer na pessoa. Então, assim, eu não indico PNL para quem não sabe ser ético. Então, é necessário, por favor. Então, só recordando um pouquinho o que é um pouquinho mais científico, o que é a programação neurolinguística, né? Que ela usa a questão da programação, da neurologia e da linguística, então, para trabalhar, para influenciar, então, ou para transformar o que é a PNL. Pode ser. Então, trabalha com os pensamentos, com as palavras, através da ação. E é um processo, então, que vai realizar, então, através das imagens, sons e das sensações. A história a gente já falou um pouquinho. Esses são os 3 terapeutas que foram modelados, né? Alguns bem conhecidos, né? Anton Fritz, a Virginia Satir. Tem toda uma história da Virginia Satir que ela conta de como ela, inclusive, conviveu com eles na casa dela, para que eles entendessem um pouquinho mais quem ela era e como ela fazia para ser aquela pessoa tão capaz que ela é. E o Milton Erickson, que trabalha, e até hoje é muito falado dentro, inclusive, da hipnose e outras vertentes da PNL. A PNL, então, ela pode ser trabalhada em quê? Como que a gente pode usar a PNL? Em todas as áreas da vida da gente, né? E também, assim, então, na vida pessoal, nas terapias, na forma de coaching, na saúde, nos negócios, nas leis, na vida profissional, em qualquer aspecto que se trabalha com a comunicação, com a educação, é possível trabalhar. Então, é uma arte a neurolinguística. Como que ela pode ser útil nessa arte de interagir, de interagência, né? Ela, então, é uma arte que exige muita competência de quem quer se fazer entender. Essa competência não é nada além daquilo que a gente já faz no dia a dia. A única coisa que a gente vai fazer é meio que botar as coisas nas caixinhas. Ou seja, a gente vai ver cada pessoa, como é a forma dela se comunicar, e a partir disso a gente se comunicar com ela. Sempre usando a comunicação da pessoa. Porque cada uma tem uma forma diferente de se comunicar. Então, todas nós temos todos, então é fácil, qualquer uma que eu utilizar vai ser, a pessoa vai entender. Não é bem assim, porque a gente sempre tem uma forma de comunicação, um dos nossos canais é mais desenvolvido do que os outros. Então, por isso é importante saber qual é a forma de comunicação daquela pessoa. E o que acontece quando a gente falha com a comunicação? Vocês já deram alguma orientação para alguém que vocês acharam que foram muito claros e que a pessoa disse assim, mas eu não entendi, né? Ou que a pessoa, você deu todos os passos como ela era para fazer, na semana seguinte ou na sessão seguinte ela vem, você fez? Eu fiz, mas não deu certo. Como que não deu certo? Você foi ver, ela realmente não tinha entendido e fez diferente. Então, tem a questão da comunicação, a questão também, quando a gente falta com essa comunicação, pode gerar falta de controle emocional, e daí você fala, tá, mas você não entendeu. Aí a pessoa já está em tratamento, já está em terapia. Ela percebe que ela não entendeu, se ele achou que era tão simples e eu não entendi, então, será que tem jeito? No meu caso tem jeito? Já a pessoa começa a devagar algumas coisas. Pode gerar estresse e também muito prejuízo na questão, então, das orientações. Então, saber a melhor maneira que o outro entende o que você fala é tão importante ou mais importante do que como você fala. Né? E existe, então, para cada pessoa existe uma forma diferente dessa comunicação. Saber, então, qual que é a estrutura da linguagem que a pessoa utiliza, né, ou que o interagente utiliza para que ele compreenda aquilo que você fala, é essencial, então, para essa comunicação.
E como já falei, então, existem vários tipos de comunicação. E cada pessoa, então, tem o seu canal de comunicação, ou a sua forma de representar a comunicação, de que forma que ela se comunica. Eu geralmente digo assim, quando eu quero explicar um pouquinho melhor, eu digo assim, a gente tem janelinhas, né? E cada janelinha da gente é uma forma da gente se comunicar. E às vezes a gente não tem que olhar sobre a nossa janelinha, e sim sobre a janelinha do outro. Então, quais são essas janelinhas, esses canais, essas modalidades que a gente tem dentro da comunicação? Então, seriam esses: o visual, o auditivo, o sinestésico e o digital. O visual, então, o que é o visual? Então, é um sistema que usa as imagens internas, que aquilo que você fala, ela já bota já vai visualizando. Né? É aquele sonhar acordado, ela vai imaginando aquilo conforme ela se comunica. Às vezes você diz para ela assim, ó, quando você dá orientação, por exemplo, para uma pessoa chegar até você: olha, na minha rua tem uma pracinha que tem uma árvore bem grande. Dependendo do nível de comunicação, o quanto ela é visual, ela vai imaginar uma praça completamente diferente do que é a real. Ela vai passar várias vezes na frente e não vai chegar no teu consultório, né? Porque a visualização dela é diferente. E ela usa palavras específicas, mas que tragam mais essa questão, então, do visual, que é muito mais assim, trabalha muito com cores, se é brilhante, se é claro, é aquela pessoa que quando liga para ti te diz assim, ó: você tá vendo? Você viu como é que eu tô? Eu quero que você veja como eu estou. É aquela pessoa que precisa reforçar a questão visual. Então, o auditivo é um sistema que usa muito mais a questão, então, da audição, né? É aquela pessoa também que precisa ouvir a voz interna. Sabe aquelas pessoas que estão lendo? Pode ser na igreja, pode ser num consultório, pode ser numa fila lá, né? Sempre que elas podem, elas vão ler em voz alta, porque elas precisam ouvir, né? Inclusive aquilo que elas mesmas falam, né? E vão falar muito essa questão assim, ó: eu vou te perguntar como é que eu tô, eu preciso saber como é que vamos sintonizar. Todas essas palavras vão remeter então essa pessoa um pouco mais, ou bem mais, auditiva. O sinestésico, ele é feito muito de sensações, de equilíbrio, né? De não que seja mais equilibrada do que as outras pessoas, mas ela vai estar sempre mais buscando assim, o aconchego. Ela precisa ter um local aconchegante para ela estar, ela precisa estar bem acomodada, né? Ela vai falar muito na questão assim, eu preciso manter a calma. Aquela pessoa que gosta muito de perfumes, não que os outros não gostem, mas é mais sinestésica, que envolve, eu vou me envolver com isso, então é sempre mais assim. E o digital, ele é o que a gente chama de auditivo digital também. Ele trabalha muito também com usando palavras, mas ele vai trabalhar muito com o diálogo interno. São aquelas pessoas que, enquanto eu estou falando, ficam se perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Puxa, eu podia ter estendido um pouquinho mais o meu horário do almoço. Olha, será que isso é real? Será que eu posso realmente utilizar isso no meu dia a dia? Como será que se eu utilizar isso com meu filho? Como será que se eu utilizar isso com meu marido, com a minha esposa, será que isso vai funcionar? Então, é aquelas pessoas que ficam sempre mais se questionando. Essas então são as formas de comunicação. Uma outra forma que ajuda muito na questão da nossa interagência, ou da nossa forma de se comunicar com quem a gente atende, é fazendo rapport. O que é rapport? Rapport é uma palavra francesa que, traduzida, ela trabalha com afinidade ou com sintonia,
né? Então ela trabalha muito no entendimento daquilo que a pessoa está. E a utilização de rapport entra então em sintonia com esse interagente, aonde a pessoa vai se sentir confortável. E o que... Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisinha em seguida. Isso. Como que a gente pode fazer rapport com uma pessoa? Entrar em sintonia com ela. Então, pode ser através da postura corporal, da forma como ela age, com os movimentos do corpo, com gestos, pequenos movimentos. Por exemplo, assim, tem uma pessoa que senta e sacode o pé, né? Então, assim, ó, eu vou entrar em sintonia com a pessoa sacudindo o meu pé? Não necessariamente, mas a forma como eu utilizo, que eu falo muito com as mãos, né? Então, já é uma forma de entrar em sintonia com a pessoa, entrar em rapport. Ou, ao contrário, pelo fato de eu estar me mexendo muito, algumas pessoas estão sentindo necessidade de mexer alguma coisa, né? O pé, ou a mão. Então, é uma forma de também entrar em sintonia comigo. Palavras processuais, através de expressões faciais, né? Então, às vezes eu estou aqui falando, eu vou observando, cada um tem uma forma de se comunicar, mudando a fisionomia, né? Então, a pessoa pode concordar, ou a pessoa às vezes começa a fazer assim, né? Então, a gente já começa a saber como é essa forma também dessa comunicação. Através de frases típicas, né? Você vai atender um manezinho aqui da ilha, a pessoa, então, oi, ó, né? Não sei se tá sabendo. Ou então, assim, a pessoa vai se comunicar, ela diz assim, vai indo toda a vida. Então, quando você está se comunicando com essa pessoa, é importante também utilizar essas expressões que ela utiliza, não como uma forma de imitação, mas como uma forma de entrar em sintonia com aquilo que ela entende, como ela consegue se comunicar. E com as características também das respirações. Eu não sei se vocês já atenderam alguém extremamente ansioso. Aquela pessoa que chega batendo, não consegue ficar parada, que fala muito rápido, que vai atropelando as palavras. Vocês imaginem, vocês estão ali antes do atendimento, vocês se prepararam, todo calminho, chega uma pessoa extremamente ansiosa, você chega para a pessoa e começa. Então, a gente vai começar a nossa sessão de hoje, fazendo respiração profunda. O que vai acontecer? A pessoa vai te avançar, né? Porque ela vem num estado ansioso. Então, é você que tem que entrar em sintonia com ela. É você que precisa fazer rapport com ela. De que forma? Eu vou ficar ansiosa? Vou falar muito rápido? Não, mas você pode aumentar um pouquinho o tom de voz, falar um pouquinho mais rápido, dar as primeiras orientações. Olha, agora a nossa sessão de hoje vai ser assim. Primeiro a gente vai fazer tal coisa, depois a gente vai lá, a gente vai dando as orientações para ela, e daí a gente entrou em sintonia com ela e agora vai trazer ela para a tua sintonia. E aí sim, você pode começar a diminuir o teu ritmo, fazer uma respiração diferente, fazer movimentos mais suaves, até que a pessoa baixe a frequência dela. Quando ela baixa a frequência dela, é que você realmente conseguiu fazer o rapport com ela, e aí sim você trouxe ela para a tua sintonia. E a partir disso você consegue fazer uma sessão melhor. Okay? Então, essa sintonia, ela produz um estado de afinidade, de segurança para a pessoa, e a sensação então de que ela está sendo acolhida. E acolhida não é aquele terapeuta que quando a pessoa está lá cheia de dor, fica, ai meu Deus, ai que dó de você, não sei o que. Isso não ajuda em nada. Você tem que fazer assim, você tem que estar no papel de terapeuta, você tem que dar firmeza, você tem que escutar, compreender, mas tem que acolher a dor dela sem mostrar que você está com pena dela. Então, será que a neurolinguística pode ajudar na nossa comunicação com o interagente? Será que pode? Sim. Com certeza. E eu posso dizer isso de experiência. Então, cada
pessoa, ela tem uma forma de se comunicar, seja de forma auditiva, visual, sinestésica ou digital. A importância primeira da gente é descobrir qual é esse canal que a pessoa está se comunicando, né? Porque a gente tem o nosso canal. Ah, eu sou muito visual, então tudo vai ser visual no meu consultório, tudo vai ser visual. E se a pessoa não for visual, ela nem vai ver os sinais que estão ali. Ou vai se sentir incomodada com um monte de coisa que tem espalhada pelo consultório. Né? Então, o importante é a gente saber qual é o canal que a pessoa tem, para que a gente possa, então, interagir a partir disso. Importante, então, descobrir esse canal e saber qual é a estrutura de linguagem que ela utiliza para compreender como ela se comunica. Então, e se a gente não está contente com aquilo que a gente faz, ou a forma como a gente se comunica, a minha interagência não está legal, ou o meu trabalho não está bom, e eu permanecer fazendo as mesmas coisas, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, para qualquer coisa, seja na interagência, seja nos atendimentos, seja no meu relacionamento, com cônjuge, com filhos, com amigos, com trabalho, se eu não estou contente em permanecer, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, o importante é a gente ter algo diferente a fazer. Então, se eu não estou contente com aquilo que eu tenho, faça algo diferente para ter um resultado diferente. Então é isso, né? Eu tinha meia hora, não sei se eu extrapolei ou se fiquei. Minha preocupação sempre é de não tomar muito tempo, né? Mas eu agradeço muito a vocês, né, por ouvirem e